Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Apocalipse 13, 8 está escrito: E adoraram-na todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morta. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Apocalipse 17. Apocalipse, capítulo 17, versículo 1. E veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Voltando novamente, capítulo 13, versículo 11. Veja que existe uma besta que sobe do mar e outra que sobe da terra. Versículo 11, 13 e 11. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres. Mombrana disse que esses chifres são 2 poderes, civil e eclesiástico, semelhante aos de um cordeiro, e falava como dragão. E exerce todo o poder da primeira besta, a que subiu do mar, Roma, na sua presença, e faz com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, Roma, cuja chaga mortal foi curada, quando o primeiro império romano foi derrubado, e subiu como poder papal. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo descer do céu, vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que foi permitido que fizessem em presença da besta. Falando da imagem da besta, não está falando da besta, da imagem. Fazem sinais. Poder dos dons voltado à era pentecostal. Dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta, ou seja, uma semelhança. Que recebera a ferida e a espada vivia, ou seja, que foi curada da sua chaga, ou seja, morreu o poder papal, o poder imperial, e subiu o poder papal. 15. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse. Isto é, aquele cordeirinho lá dos Estados Unidos, que tinha poder civil e eclesiástico, na qual a imagem de sol da terra. E faz com que todos os grandes e pequenos, ricos e pobres, livres e servos, seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Veja bem, existe um número no nome. Existe um número no nome. Aqui a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcula o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Vamos então inclinar nossas cabeças. Nesta noite eu quero falar, se Deus permitir, junto com as mensagens do profeta, sobre o poder da besta. Senhor nosso Deus, aqui estamos mais uma vez na tua presença, para pedir ao Senhor a graça, a compaixão e a misericórdia. Abra cada vez mais o nosso entendimento, a tua palavra, para nós compreendermos o que é dito e o que é dado para nós, através de uma mensagem, Senhor. Perdoa nossos pecados e as nossas falhas. Derrama sobre nós as tuas misericórdias. Afirma, Senhor, o teu poder aos nossos corações, no nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar.
Glória a Deus. Muito bem. Eu quero toda a paciência do mundo e atenção para o estudo nessa noite. Bom, eu estou aqui na minha mão com a carta convite do pastor Valser. Pastor Valser, lá de Catalão, na cidade de Catalão, falando sobre o encontro regional de pastores do Triângulo Mineiro e cidades circunvizinhas. O tema deste ano é Esteja Certo de Deus. Será o tema do encontro deste ano, no mês de junho. Este é meu tema. Esteja certo de Deus antes de fazer qualquer coisa. É quando você tem feito tudo o que Ele tem dito, é então quando você estará seguro de que Ele é Deus. É então quando a fé opera, aí mesmo a fé permanece firme, não se move, porque conhece que Ele é. Mensagem Esteja Certo de Deus, parágrafo 42. Prezado pastor, mais uma vez queremos convidar-lhe, juntamente com a sua família e igreja, para mais um encontro regional de pastores, que, permitindo-nos o Senhor, teremos aqui em Catalão, nos dias 17, 18 e 19 de junho de 2016. Desde já agradecemos, contamos com a sua presença e suas orações. O evento será realizado no Espaço Alamanda, situado na Rua Flor de Maio, 482, bairro Evelina Nur. Primeiro, pesquisar no sítio, por sítio Alamanda, no GPS. Tema do encontro, Esteja Certo de Deus. Reuniões dia 17, sexta-feira, abertura do encontro, às 18h30, com o programa Fé para Vencer. Dia 18, sábado, reunião interna com os obreiros, pastores. Culto de companheirismo com os jovens, no sábado, às 15h30. Culto à noite, às 18h30, com o programa Fé para Vencer para começar. E dia 19, domingo, escola com as crianças, às 8 horas. E em seguida, escola dominical com a igreja, para o término do encontro. Muito bem. Essa é a carta do pastor Valser Rossi, lá de Catalão, para o encontro de pastores do Triângulo Mineiro. E eu já distribuí para alguns irmãos, já fiz 50 carnês, 50 carnezinhos, com 6 parcelas, para aqueles irmãos que irão para o encontro lá em Catalão, no mês de junho. Os irmãos que estiverem interessados. Já está contratado o ônibus, e agora os irmãos que vão. Dessa vez nós vamos tratar de ir na sexta-feira de manhã, ou seja, até de mesmo de madrugada, para nós pegarmos a abertura na sexta-feira à noite. Amém? Na sexta-feira à noite. Então, 6 parcelas de R$20 cada prestaçãozinha. Para poder amenizar, né? No dia você não tem nada para pagar, já acabou, você não tem nada, né? Então, são 6 parcelas de R$20 para o encontro lá de Catalão no mês de junho. E no mês de julho nós teremos a confraternização anual que nós teremos aqui em Sarzedo, com a presença do pastor Luiz Mendes e outros ministros do companheirismo também, que estará conosco na confraternização 2016 em Sarzedo, confraternização evangelística. Amém? Amém. Muito bem, tem mais alguma coisa para dizer? Deixa eu ver, tem alguma coisa? Não, acho que é só isso mesmo. Muito bem. O poder da besta. Nós sabemos que o livro de Apocalipse, 80% dele é simbólico. 80% dele é falado em simbolismo. E atrás de cada símbolo existe uma pregação. Atrás de cada símbolo existe uma palavra. Existe um segredo. Atrás de cada símbolo. Muitos pregadores, teólogos, filósofos, muitos seminaristas, homens que fizeram bacharelado, bacharéis em teologia, tentaram explicar esse livro, tentaram fazer das suas maneiras, das suas formas, os seus estudos e assim por diante. Mas, tudo em vão. Porque esse tipo de livro só um profeta para poder revelar. Não adianta seminário, não adianta teologia, não adianta... Não que eu esteja contra, mas para Deus não resolve nada. Só é necessário um profeta. Um profeta. As coisas misteriosas da Bíblia, aquilo que está em mistério, oculto em mistério, tem que ser revelado a um profeta.
porque senão perderia sentido as Escrituras, quando ele disse em Amós 3,7, que o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus mistérios, seus servos, os profetas. E como é um livro simbólico, 80% dele é simbólico, é necessário que atrás de cada símbolo, atrás de cada figura, atrás de cada movimento, existe uma pregação, existe um fato, existe uma história, existe alguma coisa que ocorreu, ou está para acontecer, ou irá acontecer, mas que é necessário o ministério profético, que é necessário um profeta para poder trazer isso à luz. E está prometido, e estava prometido, que através da voz do sétimo anjo, Apocalipse 10:7, que através da voz do sétimo mensageiro, o sétimo olho, o sétimo espírito, que esses mistérios seriam revelados nos últimos dias. E esses ensinamentos também traria para a igreja um poder de restauração, que seria o ministério de Elias, que viria para restaurar todas as coisas. Mas como também ele é também mencionado em Apocalipse 3, versículo 14, na voz do sétimo anjo, quando o anjo é enviado para a última era, que é a era de Laodiceia, a era morna, a era pela qual Cristo foi colocado para fora. Cristo foi rejeitado, a revelação foi rejeitada e o homem colocou para dentro seus dogmas, credos, pensamentos, interpretações e feituras de homens. E quando o homem fez isso, Deus foi colocado para fora. Então, somos ensinados pelo profeta, pelo irmão Branham, de que o poder da besta é um poder eclesiástico. A palavra besta significa poder. Mas que poder é este? De onde provém o seu poder? É um poder que ela tira dentro do povo. É um poder que o próprio povo lhe dá. E eu vi a besta que subia do mar. Depois, logo na frente, ele explica o que significa mar, o que significa as águas. Ele mostra que as águas significam povos, densidade, multidões de povos. E é um poder levantado entre o povo. É um poder levantado entre as pessoas. As pessoas dão poder a uma imagem, ou seja, dá poder a um homem. E, no entanto, tem ele como seu líder espiritual, dá poder a ele, como diz lá em 2 Tessalonicenses, que ele chegaria a um ponto em que ele se assentaria como Deus, se parecendo ser Deus, falando como Deus, mas odiava tudo que seria de Deus. Então, esse é um poder eclesiástico. Nós sabemos que este poder, ele começou na era de Éfeso, por meio de um simples espírito, parecendo que inofensivo. Ele começou na primeira era com o espírito anticristo. E o próprio João, depois de vir da ilha de Patmos, depois que ele veio do seu exílio, que ele estava exilado em Patmos, ele voltou e então foi pastorear a igreja de Éfeso. E achando ali alguns discípulos para que ele pudesse pastorear, João, conhecedor da palavra, tendo a revelação de quem era Deus e o que é Deus, ele viu um espírito entrando dentro da igreja. Muito embora a igreja pensou que o espírito anticristo viria no fim. Não, no fim é falsos cristos e falsos profetas. Mas no princípio da era da igreja, lá atrás, no princípio, ali começou um espírito anticristo. A palavra anticristo quer dizer anti-palavra. Cristo é a palavra, então é anti-palavra. Tudo que é fora da Bíblia, qualquer tipo de adoração, pregação, qualquer tipo de conceito, doutrina que é fora da Bíblia é anticristo. Quem está entendendo, irmão? Qualquer tipo de adoração, qualquer tipo de campanha antibíblica, qualquer tipo de coisa que os pastores inventam e colocam dentro da igreja, e faz aquilo de cerimônias, e faz aquilo de cultos a anjos, qualquer coisa que foge dos preceitos e da linha bíblica é anticristo.
Então observe bem que esse espírito começou na primeira era. João chegou lá, ele não foi logo pregando não, presta atenção. João não foi logo pregando. João chegou na igreja, porque ele tinha muito tempo fora da igreja. Ele então ficou prestando atenção nas mensagens, nos pregadores, naqueles cooperadores que ficaram na ausência do seu mensageiro. Logo nesse tempo, Paulo já tinha partido, Paulo já tinha dissipado a sua cabeça. João foi o último apóstolo a morrer, morreu por morte natural. Muito velho, cerca de 112 anos. João, então, chegou e não foi logo pregando. Ele foi observar as pregações, ele foi observar como os cooperadores de Cristo, como que eles estavam fazendo com a lavoura de Cristo. Nós somos cooperadores e vós sois lavoura de Deus. Então João começou a perceber a linha de pregação. João viu que tinha um espírito entre os pregadores. Depois ele subiu em cima da plataforma e disse: filhinhos, meus amados, não creais a todo espírito. Amém? Isso quer dizer, não creais a todo pregador. Mas provai-vos os espíritos, os pregadores. Porque muitos falsos profetas têm se introduzido aqui no mundo, dizendo que a vinda de Jesus Cristo já era feita. É dito que o Espírito de Cristo virá, pois eu vos digo que ele já está no nosso meio. E eu vou dizer como que você vai descobrir isso. Todo espírito que não confessar que Jesus Cristo veio em carne, esse espírito não é de Deus. Mas todo espírito que confessar que Cristo veio em carne, esse é de Deus. Então esse espírito já está no mundo, já está aqui. Já está tentando tirar a divindade de Jesus. Já está tentando tirar a deidade de Jesus. Já está tentando tirar de que ele não é Deus. Vou dizer outra vez, todo espírito que não confessar que Cristo veio em carne, este não é de Deus. Mas todo espírito, todo pregador, que confessar que Cristo, a palavra, veio em carne, este é de Deus. Então esse espírito começou, deixa eu essa varinha aqui, esse espírito começou na era de Éfeso, um espírito inofensivo, quase que inofensivo, quase não perturbador, quase que não perturbava, mas perturbava. O próprio Paulo disse em Gálatas que havia alguns que estavam entrando e pregando outro evangelho, e Paulo disse, na qual não existe outro. Ele disse assim, se alguém entre vós vem pregar outro Jesus que não tenha sido pregado, veja bem, mas há alguns no meio de vós que andam vos inquietando. Amém, irmãos? Então já tinha perturbações na igreja. Já tinha problemas enfrentados na igreja. Doutrinas estavam começando a entrar. Pensamentos, interpretações. Aí Paulo, para acabar com o espírito, disse, mesmo que nós mesmos, pregadores, ou um anjo desça do céu e vos anuncie outro evangelho que vá além do que eu tenho pregado, seja anátema. Verdade. Então Paulo quebrou esse espírito. Aí o que aconteceu? Os crentes de Éfeso já estavam bem forte na palavra, bem posicionado. Porque na era de Éfeso está escrito, ao anjo da igreja que está em Éfeso, escreve, diz lá, tem suportado com muita paciência. Amém, irmãos? Amém. E não sofrete os maus, porque puseste à prova alguns dizendo-se apóstolos, e vocês examinaram a escritura e acharam mentirosos. Amém, irmãos? Eles estavam bem fortificados na palavra. Graças a Deus, é verdade. Amém, irmãos? Amém. Porque não se examina o pregador pelo dom que ele tem. Não se examina o espírito pelas bênçãos, pela prosperidade. Não se examina o espírito pela cura que ele fez, pelo dom que ele tem, pelo grito que ele deu, pelos pulos, pela gritaria, pelo aleluia, pelo glória a Deus, pelo falar em línguas, pelo profetizar. Não se examina o espírito nisso, se examina pela palavra. Glória a Deus. Então começou um espírito ali. Então o que aconteceu? Um cavalo branco.
Um cavalo branco, um espírito inofensivo. Você pode observar que aquele cavalo que estava cavalgando na primeira era, um cavalo branco, e quem estava fazendo frente a ele? O leão. Quem estava com a unção do leão era o mensageiro, Paulo, com a igreja. A unção do cavalo branco, que corre durante as eras também, são 4 animais aqui representando o Espírito Santo para defender a palavra. Leão, boi, o animal com rosto de homem e a águia voando. Amém, irmãos? Esses 4 poderes estão dentro das 7 eras com os 7 anjos. Existem 4 poderes opostos também que correm junto. Cavalo branco, parecendo ser Cristo. Cavalo preto, cavalo vermelho, cavalo preto e cavalo amarelo. O último cavalo amarelo, os 3 cavalos não tinham nome, aquele que estava sentado. Mas agora, na última era, na última cor, porque amarelo quer dizer morte. É uma mistura do cavalo branco com vermelho e preto. Branco, preto e vermelho, misturando essas 3 tintas, dá amarelo. Amarelo é a cor parda, é a cor de morte. Então, observe, nós temos 4 cavalos, branco, vermelho, preto e amarelo. Temos a unção do boi contra o cavalo branco, temos a unção do leão contra o cavalo branco, temos a unção do boi contra o cavalo vermelho, temos a unção do rosto de homem, que é a reforma, os mensageiros, Irineu, ou seja, Lutero, João Wesley, Calvino, Quino, os mensageiros, a unção com o rosto de homem, e na última era, que teria que ser a águia, amém, que representa a revelação, enfrentando o cavalo que agora está montado com um nome, e o seu nome é morte. Vejam bem, esse espírito que começou na primeira era, começou com um espírito bem inofensivo, um cavalo cavalgando com um cavalo branco. Parecia ser verdadeiro. É tanto que para descobrir isso, tinha que ser apenas um mensageiro. Amém, irmãos? Tinha que ser um mensageiro. Para descobrir isso, tinha que ser um mensageiro. Você pode observar que os outros pregadores, nenhum deles descobriu. Nenhum deles descobriu. Só João, depois de voltar lá da Ilha Rochosa, Patmos, que descobriu isso. Nenhum dos outros pregadores descobriu esse espírito, porque ele é tão inofensivo, é como hoje, está todo mundo adorando a Deus em alguma igreja, mas o espírito é tão parecido, que se possível for, enganaria o próprio eleito. E naquele tempo, se João não chegasse e dissesse, gente, vocês não estão discernindo, tem um espírito começando a entrar no meio de vocês. É verdade. Por meio da pregação, por meio do ensino. Aí esse espírito era apenas um espírito. Quando chegou na era de Esmirna, virou uma obra. Chamou de obra dos Nicolaitas. Obra dos Nicolaitas. Aqui era apenas um espírito. Aqui virou uma obra. Quando chegou na era de Pérgamo, quando a igreja casou com o Estado, ali virou uma doutrina. Foi aqui quando aquele que se chama Deus, que se assenta como Deus, parecendo ser Deus, ganhou uma coroa tríplice. O espírito que começou na primeira era, o espírito anticristo, foi coroado na quarta era. Na primeira era não podia ser coroado porque não se coroa um espírito. Mas quando o homem sentou no trono, aí foi coroado. Aí foi coroado. Então ele então ganhou uma coroa tríplice. Ele tinha agora, a igreja entregou para ele poder. O céu, o inferno, o purgatório. Ele tinha poder tríplice. Uma tríplice coroa. O que acontece? Ele de sorte que se assenta como Deus, se parecendo ser Deus, mas também é tudo contra Deus. Agora, vejam bem. Que poder é esse? Aonde ele arrumou esse poder? É um poder eclesiástico. Até hoje é um poder eclesiástico.
Quando aquele cordeiro, veja bem, quando a mulher fugiu para o deserto, presta atenção, quero que vocês prestem atenção, que quando eles começaram a ser perseguidos, no século XVIII, século XVII, sendo perseguidos pela Igreja Católica, muitos atravessaram o Atlântico através de barcos e navios e foi para a América. E foi para os Estados Unidos. Muitos. E ali, nos Estados Unidos, começou uma evangelização. Um país livre. Podia adorar a Deus livremente. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Começou com um cordeiro. E esse cordeiro tinha 2 chifres. E o irmão Branham disse que esses 2 chifres significam poder civil e eclesiástico. Vejam bem, 2 bestas, 2 poderes. A besta que emerge do mar é uma besta que levanta-se entre o povo. É um poder entre o povo. É um poder. Ela é levantada, conforme Apocalipse 17, é chamada de Babilônia. É chamada de a mãe das meretrizes. Ela é uma cidade que está sitiada em sobre 7 montes. Só existe 2 cidades no mundo que tem 7 montes em volta dela. Uma é Roma e a outra é Cincinnati, nos Estados Unidos. Então ela está rodeada de 7 montes. Vaticano, Roma. É um poder entre o povo. Foi dado para ele a infabilidade papal. Deu para ele esse poder. Quem está entendendo, irmãos? Então, quando ela subiu no bar de densidade de povos, pelas quais os reis, os povos, grandes e pequenos, curvem-se diante dela. Quem está entendendo? E então eles acham que ela tem poder para perdoar pecados, tem poder para tirar a alma do inferno, tudo isso. E então o que aconteceu? Eles acham que ele é o sucessor de Pedro, sucessão papal. Eles acham que Pedro foi o primeiro papa, por isso que Pedro tinha a chave. Pedro não tinha a chave de uma denominação, Pedro tinha a chave da revelação. Pedro não tinha a chave de uma política, Pedro tinha a chave da palavra, que abre o céu, que abre o reino para nós. Amém, irmão? E então eles acham que Pedro é o primeiro papa. Vejam bem. Então prestem bem atenção. Quando esse poder foi dado para ela? Vejam bem. Então ele é colocado na igreja como um símbolo de que no lugar de Deus, ele fala como Deus. Que na ausência de Deus, ele age como Deus. Por isso que no trono do Papa, está escrito isso aqui, ó. Vigário viris filii Dei, que em latim significa vigário, filho de Deus. No trono do Papa. Quero que vocês prestem bem atenção para vocês verem. Ele atua como o governador na ausência do imperador, que é Deus no caso. Um tipo de José. Na ausência de Faraó, todos tinham que prostrar diante dele. E então Faraó deu para ele o seu anel. E disse, olha, como símbolo de poder que eu estou te dando poder. Poder. E todos que tiverem, que quando você passar em qualquer lugar, tudo vai parar, feriado, vai parar tudo, vai fazer carreata, todo mundo tem que inclinar sua cabeça, tocará as trombetas, e então é assim, eu estou te dando poder. No dedo do Papa, nesse aqui, existe um anel, e ninguém pode dar ele bom dia, se primeiro não beijar o anel.
Um dia o irmão Brana quis ir no Vaticano. Ele quis ir no Vaticano para conhecer. Aí, quando ele foi auxiliado por alguns assessores lá do Vaticano, diz, olha, quando você chegar lá, você tira o sapato e você ajoelha e beija o anel do Papa. Aí ele diz o seguinte, então pode deixar que eu não estou indo, não. Pode deixar que eu estou caindo fora. Eu só adoro a Deus. Aí ele não foi de jeito nenhum. Aí o que acontece? Então é dado para ele isso. Bom, muito bem. Ela é aquela besta que subiu do mar. Subiu do mar. Outra besta sobe da terra. Uma é do mar, povos, nações e língua. E a outra é da terra. Não é do mar. Não é de povos. Não é de forma alguma. É poder político. Civil e político. É lá nos Estados Unidos. Foi para lá que a mulher estava correndo, fugindo para adorar a Deus livremente. A igreja, amém, irmãos? Os missionários que estavam morrendo, perseguidos pela igreja católica, todos fugiram da Europa e foi então para a América, porque a América é um país livre para a religião, amém, irmão? E ela se instalou lá como um cordeirinho de 2 chifres, mas vai falar como dragão. Amém? Porque será exigido dela que vai fazer uma imagem à besta. Ou seja, ela terá o mesmo poder que dará a besta a sua primeira. Presta atenção nisso, para você ver. Então, observe bem que ela tem poder civil e eclesiástico. Isso. 2 chifres, poder civil e eclesiástico. A besta que subiu da terra, até hoje, desde quando começou, só tem poder civil. Eclesiástico não. Só tem poder civil. No caso política e no caso da ONU. Só. Eclesiástico ainda não. Quando o poder eclesiástico, que é o outro poder do outro chifre, for concluído, aí a besta que emerge do mar vai exigir. Amém, irmãos? Porque uma imagem se fará à besta. Um poder semelhante. Imagem quer dizer semelhança. Um poder será levantado dos Estados Unidos, um poder igual, imagem, semelhança. Chama-se Concílio Ecumênico, Confederação Mundial das Igrejas. Quem está entendendo, irmão? E a besta que emerge do mar dará poder a esta imagem para que fale também igual ela. E aí, o que ela falar, ou seja, como ela não tem poder civil, ela só tem poder religioso. Roma só tem poder religioso. Ela não tem poder civil. Ela não tem poder para mudar leis, mudar decreto, igual a ONU tem. Então vai dar poder à imagem que sobe à terra, para que também falasse. Aí, como ela tem poder civil, vai exigir de todo mundo que adorar a primeira besta, que é Roma. Os irmãos estão entendendo, irmão? Isso vai longe. Na mensagem A Festa das Trombetas, parágrafo 177, Festa das Trombetas, pregado pelo profeta, 177, ele diz o seguinte, presta atenção, depois eu vou entrar aqui. 177. A hora em que estamos vivendo, o eclesiástico, os espíritos, se unindo agora e trazendo todos a este grande massacre para destruir. Já está documentado. Quando eu falo documentado, é aqueles documentos que eu falei para vocês e mostrei. E o próprio Vaticano vazou na CNBB sobre o Concílio Vaticano I, Concílio Vaticano II. Vazou e depois eles recolheram todas da prateleira, recolheu tudo que o povo estava ficando espantado. Mas nós já sabemos disso, amém, irmão? Veja, já está documentado aqui nesta nação agora. E estas igrejas têm que ser fechadas, a menos que você esteja juntamente abraçado com Roma. É uma união de todas as igrejas, porque ela pensa que o que Jesus disse para trabalhar para todos ser um, ela pensa que é isso. É uma união federal, uma união mundial, onde o poder será dado a ela. É um boicote, exatamente como a marca da besta. E agora você vê o que é a besta?
É um poder, e um poder eclesiástico. Jesus disse que isso seria tão parecido com a coisa verdadeira que enganaria o próprio eleito se fosse verdade. Os irmãos entendendo? Já tem milhares e milhares de ministros e igrejas já de mão dada, porque eles pensam que essa é uma saída boa. Todo mundo pacificamente, todo mundo, nós temos o mesmo Deus, adoramos o mesmo Deus. O objetivo é um só. Nós batizamos a mesma coisa, o seu batismo da igreja católica é igual ao nosso. O que profere é a mesma coisa que profere do nosso. Vocês creem que é 3 pessoas, nós também cremos que é 3. Vocês creem numa trindade, nós também cremos. Vocês creem que são 3 personalidades, nós também cremos. E assim vai embora, muita coisa. Porque a mãe gerou filhas e as filhas creem igual a mãe. Veja, aí está. Se fosse possível, mas ele prometeu ter algo aqui para nós nesse dia. Que não seríamos enganados. E isto é a palavra revelada. A restauração pelo mensageiro. E Cristo, para fazer isto, manifesta a nós. Porém, esse poder eclesiástico são demônios sobrenaturais não vistos pelos olhos. Mas você pode ver o que eles estão fazendo pela maneira de pregar. De como eles trazem a palavra. De como eles ensinam a palavra. Anticristo. Você irmãos, né, irmãos? Então observe bem que é um poder influenciativo que envolve os povos de todo o mundo, menos um pequeno grupo chamado noiva. Isto porque os seus nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. E adorarão-na todos que habitam sobre a terra, menos, a não ser aquele que tem os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Porque além de Deus ter o cuidado deles, eles receberão aquele que Deus enviar. Então observe bem, quero que vocês prestem bem atenção. Bom, nós lemos em Apocalipse 13, que além dele ter um nome, ele também tem um número. Bom, quando você vê assim, a besta que vi já não é, porque virá, e depois já não é, isso é sucessão papal. Morre um, sobe outro. Morre um, sobe outro. Um poder. É um poder levantado entre o povo. Muito bem. Apesar que a escolha papal é entre os cardeais, não é o povo, né? Mas o povo adora, o mundo inteiro vibra com ela. Então, o mundo inteiro para, né? Por exemplo, quando vai eleger um papa, por exemplo, o mundo todo para. Tita de olho na chaminé. Depois todo mundo vai cair no vulcão. Aí o que acontece? O que acontece? Aí ele diz, a besta que vi já não é, mas virá. E vai virando, e vai vindo. Então é sucessão papal, morre um entre outro. Então vamos lá. Lá no livro de Apocalipse 13, diz o seguinte, bom, quem tem sabedoria deve calcular isso, porque é um número de um nome e tem seu nome também. Bom, é claro que é um poder, mas é um poder eclesiástico, é uma sucessão papal. Veja como Satanás foi tão sutil em colocar as pessoas dentro da sua própria atmosfera. Quando Jesus estava aqui na terra, diz o seguinte, a ninguém chamais por pai, porque um só é vosso pai. Não é assim? E olha bem por que as pessoas são forçadas a chamar o homem de padre. No italiano, padre é pai. Espanhol é pai. E papa é papai. E quando você chama o homem, o papa vem no Brasil, papai vem no Brasil. Inteligentemente, Satanás fez isso. E não tem como escapar. Ô padre, ô pai. Ô papai. Tem entendendo, irmãos? Inteligentemente ele fez isso. E não tem como escapar. Se tem crente que às vezes, quando vai fazer alguma coisa, vixe! Nossa! Já não escapa disso, quanto mais essas coisas. Então o que acontece? Veja bem, ele tem um nome
e tem um número. Mas quem tem sabedoria, calcule o número da besta, porque é número de um homem. Não é número de uma mulher. É o número de um homem. Presta atenção no que eu vou dizer para vocês. Veja bem. Calcule o número. E este número é 666. Mas antes de nós entrarmos nisso, o profeta Mombrana, ele pregou a mensagem titulada A Marca da Besta. Parágrafo 234. No parágrafo 234, ele diz o seguinte. Veja, 234. A Bíblia diz: aquele que adora a besta recebe sua marca, ou a letra do seu nome. Observe, na testa ou na mão. Bom, aqui existe uma coisa que, como que as denominações... Eu falei que sábado passado, foi terça, como que as pessoas perecem por causa de um profeta. Como que eles perecem por causa da falta de um profeta. Como que eles perecem? E coloca tantas coisas superficiais, carnais, sobre o que é a marca da besta. Ah, a marca da besta é um pó de barro na testa. A marca da besta é um grãozinho de arroz que vai estar aqui na mão. Aqui. E a marca da besta é um chip que vai ser colocado aqui na mão. E a marca da besta vai ser uma tatuagem que vai vir. A marca da besta é a internet. A marca da besta é o WhatsApp. Tanta besteira! A marca da besta é espiritual. Ela é carregada espiritualmente. Ela é carregada espiritualmente. Ela é carregada no ato que você recebe, no ato que você crê e defende. Se você crê em trindade, você já está levando a marca da besta. É verdade, Senhor. Aí você fala assim, por quê? Porque aceitou. A marca da mão é aceitar. Quando você faz um negócio, a primeira coisa que você faz é dar a mão. Isso faz com que seja posto um sinal na sua testa. Testa é mente. Doutrina, entendimento, amém, irmão? Doutrina, entendimento. E na mão, quando o entendimento é claro, tudo bem, então, concordamos. Então, o que acontecerá? É feito com que seja posto um sinal nas suas testas, um entendimento. Quando a besta que surge do mar entregar o poder para a besta que emerge da terra, dará espírito para essa imagem, quando vier o poder eclesiástico. Porque para os Estados Unidos depender de Roma, tem que acontecer uma coisa muito catastrófica com os Estados Unidos para depender de Roma. Porque Roma tem todo o ouro do mundo. Roma tem toda a soma de riquezas 10 vezes mais do que todas as riquezas do mundo juntas. Um economista do Vaticano disse que não pode calcular o dinheiro que tem lá dentro do Banco do Vaticano. Não tem. Para que os Estados Unidos nunca cortejou ninguém, nunca se humilhou para ninguém. Mas para isso é necessário, como fez com Jacó, dar uma dobra no seu nervo para caminhar diferente. E para isso os Estados Unidos têm que receber um golpe, como Roma também recebeu o Império. Assim como os Estados Unidos estão dominando o mundo, tem que receber um golpe para poder depender dos outros. Como os outros países estão todos afundados também na economia rasa, então ela vai pedir ajuda a quem? Vai pedir ajuda a quem? Quando é que os Estados Unidos vai pedir ajuda a quem? Vai pedir Roma! Mas para isso acontecer é necessário que o sexto selo comece. Para isso o sexto selo tem que ser aberto. Para nós já é revelado o sexto selo. O sexto selo já é revelado. E abriu-se o sexto selo, e quando abriu, houve um grande tremor de terra, pelas quais abalou o mundo inteiro. Mombrana diz, esse sexto selo é o terceiro terremoto e último, que vai afundar com Los Angeles, Califórnia. Aleluia. E é aí que o mundo vai entrar em colapso. Amém, irmãos? Amém. Veja bem, porque está profetizado. Lá em Apocalipse 16, tem duas Babilônias. Uma que enfeitiça o mundo todo com a doutrina, e a outra que enfeitiça o mundo com sua beleza, com seus mercados, com suas belezas, que é Hollywood, diz o Mombrana, que é Los Angeles. Por isso que a cidade Anjos, Los Anjos, os anjos, mas é anjos caídos, diz o profeta. Então, veja bem,
Então tá. Quando Roma der seu poder, presta bem atenção no que eu vou dizer para você, né? Como que as pessoas não entendem isso? Ele se assenta no lugar, se parecendo com Deus, falando como Deus, mas ele é tudo contra Deus. Lá no seu trono está escrito Vigar vis Filii Dei. É uma língua em latim. Bom, calcule o número da besta, porque é um número de homem e no seu nome tem um número. Veja lá. A irmã Brana foi no Vaticano e leu rapidamente Vigar vis Filii Dei. Quando ele viu aquilo, ele disse, qual a tradução disso? Vigário, filho de Deus. Em outras palavras, em lugar do filho de Deus. Ele é o vigário. E então, o irmão Brana, Deus se revelou para o profeta. Leia novamente. Ele leu novamente. Leia novamente. Ele diz, agora calcule ali em letras romanas. Quem já estudou algarismos romanos aí? Eu lembro que eu estudava algarismos romanos. Calcule isso em algarismo romano. Vamos lá. Aqui está. V é 5. 1 é 1. C é 100. 1 mais 1. V é 5. Filho, 1. Aqui é 1. Você tem que pegar as letras em algarismos romanos. L, 50. Então, 50. Mais 1, 1. Mais 1, filho, 2i. Mais 1. D, 500. D, 500. E não tem, porque não é algarismo romano. 1 mais 1. Soma e quanto é que dá? 6. 5 com mais 1? 6. Com mais 1? 7. Com mais 5? 6. 12. Com mais 1? 13. Com mais 1? 14. Com mais 1? 15. Com mais 1? 16. 16. Vai 1. 1 com 5? 6. 6. Porque só tem o 5 e 1. 1 com mais 5? 500? 6. 600? 66. Aonde tem número aqui? V é 5. Mais 1, aqui é 1. Aqui é 100. Aqui é 1. Aqui é 1. Pronto, acabou. E aqui é 5. Aqui é 1. 50. 1, 1. 500. E aqui 1. Algarismo romano. Calcule o número de 666. Mas para mim escrever 666, eu tenho que tirar a caneta. Eu não posso fazer sem a caneta. O número 6 é o número de homem. Ele possui uma coroa tríplice. E ele também defende a doutrina do Pai, Filho e Espírito Santo. Uma santíssima Trindade. De 3 pessoas. 3 pessoas. O número 6 é o número de homem. Então, se existe 3 6, são 3 homens. Eles defendem 3 pessoas distintas. Um 6 não pode ser grudado com outro 6. Distintas. Bom, vamos lá. Apocalipse 17. E vi uma grande mulher que estava sentada sobre muitas águas. E ela é chamada de prostituta. Por que prostituta? Ela é uma prostituta porque ela foi infiel aos seus votos na primeira era. Era para ficar com a palavra original. Mas ela não ficou. Ela caiu. Ela, em vez de ficar com a palavra de Paulo, dos mensageiros, dos apóstolos, entraram para dentro dogmas e credos e feitos por mão de homem. Ela se tornou uma prostituta. O que ela fez sendo uma prostituta? Ela deitou na cama. E então começou a ter delícias com
os reis da terra, com os ricos e pobres e tudo, e faz com que todos bebem do seu cálice, doutrina, e o mundo inteiro ficou embebedado com a sua doutrina. Amém, irmãos? Então, o que ela fez? Quando ela deitou, quando a igreja casou com a política, quando a igreja casou com o Estado de Pérgamo, ela deitou na cama e teve amores. E desse amor ela se engravidou. E o que saiu de dentro dela? Filhas. Como é que chamaram essas filhas? São meretrizes, que também são prostitutas. E estas filhas bebem do mesmo vinho da mãe. E elas falam, exerce a mesma doutrina. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então, eu quero que vocês prestem atenção nas mensagens agora. A mensagem era de Pérgamo. No parágrafo 66, o irmão Branham disse, veja, e eu creio, de acordo com Apocalipse 13, versículo 16, que a noiva terá, veja, a igreja terá que parar de pregar. A noiva, veja, o profeta diz, chegará um dia quando esse concílio ecumênico for levantado nos Estados Unidos, exigindo que todos prestem culto a Roma, porque esse será o pacto, porque como os Estados Unidos vai sofrer um impacto muito grande através, eu quero falar isso domingo, talvez amanhã, sobre o terremoto, quero falar sobre isso, sobre a descida dela do fundo do mar, eu quero mostrar que quando os Estados Unidos precisar de dinheiro para poder sustentar e levantar o que ela era antes, porque um império, quando cai, ele quer levantar de novo. Vocês estão entendendo? E os Estados Unidos não quer perder esse poder. Não quer perder. Então, quando ela sofrer esse abalo, como desde 1942, que 10 cientistas chegou lá no gabinete da Casa Branca e diz, olha, tenha cuidado, porque Los Angeles vai afundar, a Califórnia um dia vai afundar. Nós não sabemos se é daqui 5 anos, daqui 50. Já está avisado há muitos anos. E a fenda de St. Andrews fez até filme com ele. Fez até filme com a fenda de St. Andrews, de 1.280 quilômetros de comprimento e com mais de 240 de profundidade. Os cientistas vão afundar, mas tem que cumprir. Apocalipse 18, verso 22. E então lancei a grande prostituta que faça o que os reis da terra consuma da sua mercadoria, Hollywood, filme, novela, moda, vem de tudo lá. Eu farei com que ela seja colocada junto ao mar com uma pedra de mó. Ela foi lançada ao mar com uma grande pedra de mó lançada, onde todo mundo irá chorar por causa dela. E aonde vem os recursos agora? Para poder se levantar? Todo mundo deve FMI? Todo mundo deve o Fundo Monetário Internacional? Todo mundo deve o Banco Mundial? E agora o que vai fazer? Aí Roma diz assim, nós podemos ajudar. Nós podemos ajudar. Nós estamos dispostos a ajudar. Já tem tempo, nós estamos trabalhando para todas as igrejas se juntam conosco, marcar com dificuldade. E vocês têm o poder, civil. Nós não podemos, nós temos poder eclesiástico, mas vocês têm poder civil. Tira da gaveta esses papéis, tira da gaveta esses documentos e torna para nós vivo. E nós daremos isso. Os irmãos entenderam? Eles criarão a União Mundial Federal, o Concílio Ecumênico, onde aquele cordeiro que parecia 2 séculos antes que começou lá nos Estados Unidos, vai falar como dragão também. E aí exigirão de todos. Aí o profeta disse, se esse tabernáculo estiver pregando, vai ter que ser fechado. Vai ter que ser fechado. Ou vocês aceitam o concílio mundial, ou então vocês estão presos. Vocês vão ser boicotados. Vocês não poderão pregar. Vocês não poderão vender. Quando se fala vender e comprar, muitos pregadores pensam que é vender mesmo, latinha, vender cerveja, vender arroz, feijão. Não é isso não. Nenhuma igreja poderá vender e nem comprar. Vender sua pregação, vender sua mensagem, comprar almas, irmãos. Se não aquela igreja estiver de acordo com a doutrina de Roma. Se não aquele que tem o sinal na sua testa, doutrina
se eles entrarem aqui e ver que essa igreja concorda com a doutrina de Roma, deixa pregar. Mas se entrar aqui e ver que não está de acordo com Roma, mas de acordo com os profetas e apóstolos, vai fechar. E pode fechar porque nós já aceitamos a música do já tiramos o velho batismo pagando nossas mentes. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia, Deus. Um resumo das 7 eras da igreja. Parágrafo 43, 42. Aleluia. 42. Aí eu pergunto, se ele chegar na igreja tal, hein? Na igreja aí que crê nisso de cidade, vai ter algum problema, irmão? Não. Pode entrar, já pode. Já está marcado antes de vir a marca, irmãos. Já está marcado na mente. Eu acho que terá um documento, né? Não, antes é doutrina. Depois documento. Depois documento. Chega na porta, vocês pregam que tem o batismo da Trindade. Aí que eu vou ficar. Não, por quê? Então o que acontece? Roma vai estar por cima de todos, menos os judeus. Porque será feito um pacto. E esse pacto será quebrado no finalzinho. Só vai fazer um pacto com o mundo inteiro, menos Roma, menos os judeus. Porque nesse período a noiva já subiu. A noiva já subiu. E tem 2 pregadores lá pregando aos judeus, para não assinar o acordo, para não assinar o pacto. Que isso é uma artimanha, um laço de Satanás. Não faça isso. E aí Roma vai atrás deles. E eles vão fazer sinais como Moisés fez e como Elias fez. Aleluia! Mas a noiva já está nas bolas do cordeiro desse momento. Resumo das 7 eras da igreja. Este movimento ecumênico terminará com Roma sendo a cabeça. Embora o povo não veja isto deste modo, isto é correto, porque Apocalipse 17, 3 e 6, a palavra diz que a prostituta, mistério babilônico, está sentada sobre a besta, um poder, está controlando o último, ou seja, o 4º império, porque do 8º para cima vai a perdição. Esta igreja romana o está fazendo com o sistema mundial de igrejas sob o domínio. Roma tomará o controle e esta imagem, que é o sistema de igrejas, a imagem da besta é o sistema de igrejas, será obediente a Roma, porque Roma controla o ouro do mundo inteiro. Vê você? Então todo o povo tem que pertencer ao sistema mundial de igrejas ou está ao sabor da sorte, porque não poderão comprar e nem vender, a não ser que tenha a marca na testa ou na sua mão. Testa, entendimento, compreensão, doutrina, e na mão, companheirismo. Acertado. Vê você? Significa que terão que aceitar a doutrina do sistema de Roma, ou que é o trinitarianismo. A marca na mão significa cumprir a vontade da igreja mundial. Tá vendo? Como é que é a coisa, irmãos? Como é que é a coisa? Ela matou 78 milhões de cristãos nesse tempo aqui, ó. A era negra, 68 milhões de cristãos. Por quê? Por não aceitar a sua doutrina. E o que ela estava querendo? Colocar para as pessoas doutrina da Trindade. Doutrina da Trindade. Foi declarado por Roma e por vários papas. Seja considerado herege todo aquele que não crê nas 3 pessoas da Santíssima Trindade e também na infabilidade papal. E todos que não aceitavam está com pena de morte. Nem rei poderia tirar a voz do Papa. Lutero foi protegido pelo rei Ricardo, mas estava também, ó, com o pescoço também, se descobrisse que ele estava sendo coberto. O rei Ricardo lá da Inglaterra, se o Papa tivesse descobrido que foi ele que deu asilo para ele, que deu para ele o castelo em Woodvox, para poder ficar lá 5 anos para escrever essa Bíblia que você tem na sua mão hoje. Amém, irmão? Aleluia! Então, todos que estavam contra a doutrina de Roma eram mortos, expostos na praça. Toda coisinha que vinha de Roma
De vez em quando vinha com a coisinha. Agora é nova doutrina. Aí fazia uma encíclica. Toda vez que Roma tinha uma doutrina nova, eles faziam encíclica, faziam uma reunião papal lá no Vaticano. Aí tinha a ascensão de Maria, não sei o quê, aí vai um monte de coisa, infabilidade papal, e muitas outras coisas assim por diante. Mas era considerado herege, principalmente a doutrina, na crença das 3 pessoas da Santíssima Trindade. Se não aceitasse essa, era morte na certa. Então o que acontece? O profeta diz, a assassina matou lá atrás, e ela voltará a matar outra vez. Voltará a matar outra vez. Agora, irmãos, quem ela vai matar? Quem ela vai matar? Quem já está marcado? Não. Ela não vai matar quem está marcado. Ela vai matar quem não aceitar o modelo de adoração. Quem não aceitar o modelo agora de adoração, veja bem, a pessoa vai ter que apresentar. Como hoje, por exemplo, né, as pessoas gostam das igrejas de denominação, tem a carteirinha de membro, tem? Carteirinha de membro? Tem a carteirinha de membro? Tal, fulano tal, foi batizado tal, nome do Pai e do Santo. Será que não é assim? Aí, ó. Não, eu estou de acordo com Roma, então está livre. Então o que acontece? Quem vai ser morto? Serão as virgens nécias, que ficará para trás. As virgens nécias são aquelas que são virgens, na verdade, são 10, são simbolismo, são virgens, na verdade, mas dormem. São virgens, mas dormem. Ou seja, essas que ficam para trás, e então ou aceitam ou morrem. Essas virgens nécias, elas são virgens, mas ficam para trás e não sobem. Porque não se encheram totalmente da palavra do Espírito Santo. E o que elas fazem? Como ela tem um pouquinho de luz, como ela tem um pouquinho de conhecimento da Bíblia, como ela soube um pouquinho da restauração e foi batizada no nome de Jesus Cristo, ela vai ter que negar o nome, ou então vai ter que aceitar a doutrina Trindade. Porque aí, todos aqueles que ficarem para trás como virgem nécia, que não subirão no rapto, virgem nécia, porque a dominação não, está engolido. Mas aqueles que foram batizados no nome do Senhor Jesus Cristo, ela vai dizer, nega e aceita a doutrina de Roma. É Deus. Porque não é porque todos que vêm para a mensagem é que vai no rapto, não, irmãos. Existem 3 classes de crente. Existe gente que está dormindo nessa mensagem. Existe gente que está dormindo nessa mensagem. Mas por ele ter crido na mensagem, por ele ter sido batizado no Jesus Cristo corretamente, se não for cheio de Espírito Santo, fica para trás. Mas por conhecer o batismo, ou ele aceita, ou ele nega. Aí vai colocar, vai fazer uma pressão psicológica. Aí pega a mãe, pega o pai, pega a criança, pega tudo. Assim, vai negar ou não? Vai negar esse batismo ou não? Vai negar esse batismo bíblico ou não? Ou vai aceitar o que Roma está dizendo? Aí pronto. Igual aconteceu lá. As pessoas têm que entender uma coisa, não é negar a Deus, é negar a doutrina. Você pode ver que quando Roma estava perseguindo e matando, ele dizia, nega a Deus ou morre. Não é isso não. Nega a sua doutrina. O que foi que os fariseus disse para Pedro na prisão? Não ensinem mais a doutrina. Não pregue mais a doutrina. Quem entendeu, irmão? Não é Deus não. Roma não matou em momento nenhum por causa de adorar a Deus. É a doutrina. Glória a Deus. Verdade. Quando a perseguição vier, diz, nega a Deus ou morre. Não é isso não. Nega a doutrina apostólica e morre. Aceita a doutrina vaticana. É verdade. Aceita. Aí a pessoa vai ver aquela coisa toda, ou ele vai morrer pelo nome ou não. Ou ele morre pelo nome ou não. Ou ele nega. Ou ele vai negar. E não adianta, na grande tribulação não adianta. Eu vou negar, mas Deus sabe meu coração. Não adianta não, porque a noiva já subiu, irmão. A noiva já subiu. Nesse momento, o Espírito Santo saiu da terra. A misericórdia. Já, a misericórdia acabou nesse momento. Ninguém se converte mais não. Ninguém se converte. O que é sujo, sujo ainda. O que é limpo, limpo, santifica mais ainda. Não tem mais isso, não. Então, deixa eu negar, porque aí no meu coração Deus sabe. Não vai ter isso, não. Ou você aceita ou você nega de vez. Ou morre pela causa. Verdade. Vai ser assim. Deus, eu vou negar, mas Deus sabe meu coração que eu... Não é assim, não. Porque nesse período a graça já foi embora. A noiva já subiu. Porque a Bíblia diz que o espírito da desobediência, o mistério da iniquidade opera nos filhos da desobediência.
mas somente há um que está no nosso meio que resiste, que é o Espírito Santo. E quando ele for tirado, não acabou. É verdade. Adeus. Aí acabou, aí não adianta ficar comendo mensagem, deixa eu ler mais mensagem, deixa eu ler mais. Não adianta mais você descobrir, eu sei, ler as eras da igreja, não adianta mais não, que o poder que está na mensagem já foi embora. Não tem mais. Amós 8:12. Não tem mais. Entendeu? Não tem mais. Quando o último eleito entrar, acabou. O profeta ensina isso para nós. O profeta ensina de acordo. Então, irmãos, é melhor nós ser cheios do Espírito Santo agora. É melhor nossos vasos estar transbordando de azeite. Pastor, como é que eu vou me encher de azeite? Como diz aquele corinho, enche de como é que é? Desemboca o vaso, enche de azeite. Aí os pentecostais vêm e digam aleluia, e enrola a língua. Não é isso não! Você enche de azeite lendo a mensagem. É verdade, graças a Deus. Porque esta é a mensagem da vida. É a mensagem que prepara o povo para a segunda vinda dos justos. Aleluia. Não dá para ir mais, é tanta coisa, não dá para mais. Vamos ficar de pé. 1 Coríntios capítulo 11. É muita coisa, não dá para ir. Vamos ler as Escrituras. Primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Mas pela graça de Deus, Deus tem nos dado força. Eu vou falar para você, viu? Tem que ser um eleito para passar por cima de todas essas denominações. Tem que ser um eleito. Se não for,